Desde o momento em que abrimos os olhos para o mundo, somos bombardeados por perguntas. Essa curiosidade inata, essa vontade enorme de entender tudo ao nosso redor, é uma das marcas registradas da gente. Vivemos em um universo vasto e complexo, um bailado rodopiante de corpos celestes, forças fundamentais e formas de vida intrincadas. Da menor partícula subatômica à maior galáxia, existe um oceano de mistérios a desvendar. Cada canto do cosmos parece nos chamar para desbravá-lo. O método científico é tipo a nossa bússola nesse mundão de mistérios, sabe? É observar, colocar a mão na massa, testar e nunca deixar de questionar o que a gente acha que sabe. E o mais legal do método científico é que ele se adapta a tudo. E então, o que é exatamente a ciência? Não é sobre usar um jaleco ou falar difícil. A ciência, no fundo, é uma forma sistemática de entender o mundo ao nosso redor. Pensem nisso como um grande jogo de detetives. E como a gente joga esse jogo de detetives? Entra em cena o método científico, nossa caixa de ferramentas para desvendar os mistérios do universo. É uma pegada sistemática para entender o mundo, um conjunto de regras que nos ajuda a separar o joio do trigo, a separar fato da ficção. O primeiro passo é a observação. Esse processo iterativo de observação, formulação de hipóteses, experimentação e análise é como a ciência avança. Cada estudo, seja confirmando ou refutando uma hipótese, contribui para o nosso crescente corpo de conhecimento. Com o tempo, à medida que as evidências se acumulam, começamos a construir uma imagem mais completa e precisa de como as coisas funcionam. Isso pode parecer meio assustador para algumas pessoas. Afinal, quem não gosta de ter certeza das coisas na vida, né? Ter certeza de como as coisas funcionam, como tudo se encaixa? Mas a real é que a certeza absoluta é um luxo que a gente quase nunca tem. O universo é um lugar cheio de mistérios. Às vezes parece até que as coisas não fazem sentido. E quanto mais a gente descobre, mais a gente percebe que ainda tem muito chão pela frente. Por que confiamos na ciência? É simples. Porque funciona. Não tem nada a ver com fé cega ou aceitar as coisas só porque alguém importante falou. Alguém pode até dizer que a ciência é só mais uma crença, tipo religião ou qualquer outra ideologia. Mas na real, não é bem assim. A ciência não é sobre fé, é sobre ter provas. Mas e aquelas vezes que a ciência dá errado? Acontece, e é importante reconhecer esses casos, não para desacreditar a ciência, mas para entender como o processo funciona e por que ele é, no fim das contas, autocorretivo. A ciência não se trata de estar certo o tempo todo, trata-se de se aproximar da verdade ao longo do tempo. Lembrem-se, a ciência é um processo de descoberta, e às vezes o caminho para a compreensão é cheio de curvas e desvios. As primeiras teorias científicas geralmente se baseavam em dados limitados e métodos imperfeitos. À medida que nossas tecnologias avançaram e nossa compreensão se aprofundou, revisamos ou até descartamos completamente essas ideias iniciais, buscando explicações mais precisas. Vejam, por exemplo, a teoria do flogisto,
uma substância hipotética que se acreditava ser liberada durante a combustão. Essa teoria, embora popular nos séculos 17 e 18, foi eventualmente desbancada pela descoberta do oxigênio e por uma compreensão mais completa das reações químicas. Essas falhas não são um sinal de fraqueza da ciência, são uma prova de sua força. A ciência está em constante evolução, se autocorrigindo e refinando sua compreensão do mundo. Cada passo em falso, cada teoria descartada, nos aproxima de uma imagem mais precisa e completa da realidade. Seção 4. A mente coletiva. Então, quando confiamos na ciência, não estamos colocando nossa fé em cientistas individuais ou instituições. Estamos confiando em um processo, um esforço coletivo que foi aprimorado ao longo de séculos por inúmeros indivíduos de todas as esferas da vida. É um testemunho do poder da curiosidade humana, nossa busca incessante para entender o mundo que nos rodeia. Pensem na ciência como uma vasta rede interligada de conhecimento, tecida em conjunto pelas contribuições de inúmeros indivíduos ao longo do tempo e culturas. Cada nova descoberta, cada experimento, cada estudo publicado adiciona um fio a esta tapeçaria intrincada. E como qualquer boa colcha de retalhos, está constantemente sendo revista, reparada e expandida. Este espírito colaborativo é o que torna a ciência tão poderosa. Não se trata de egos individuais ou ideologias concorrentes. Trata-se de trabalhar em conjunto para descobrir os segredos do universo e usar esse conhecimento para melhorar nossas vidas e o mundo à nossa volta. Num mundo frequentemente dividido por diferenças, a ciência oferece uma força unificadora, um terreno comum onde pessoas de todas as origens podem se unir na busca pelo conhecimento e pela compreensão. Seção 1. A equação humana. À medida que exploramos a vastidão do espaço e as complexidades da natureza, existe um mistério ainda maior: nós mesmos. A mente humana, com seus labirintos de pensamentos, emoções e comportamentos, cativa pensadores há séculos. É um lugar onde a experiência individual se mistura com a observação objetiva, onde o método científico encontra as complexidades da consciência. É aí que a psicologia baseada em evidências entra em cena, buscando aplicar o rigor da ciência ao estudo da mente e do comportamento humano. É ir além do achismo e da teoria pura, buscando dados concretos e hipóteses testáveis para entender por que pensamos, sentimos e agimos como agimos. Imaginem tentar entender um computador sem nunca olhar para o código ou os circuitos. Podemos observar o que entra e o que sai, tentar adivinhar o que acontece lá dentro, mas faltaria a compreensão do seu funcionamento básico. A psicologia baseada em evidências quer abrir a caixa preta da mente humana, usando ferramentas científicas para iluminar como ela funciona. Assim como a física busca as leis que regem o universo, a psicologia baseada em evidências busca os princípios que regem o pensamento, a emoção e o comportamento. Ela reconhece que nossas mentes, como tudo na natureza, estão sujeitas à lei de causa e efeito. Ao entender esses princípios, podemos lidar com problemas psicológicos, melhorar o bem-estar e liberar nosso verdadeiro potencial. Seção 2. Para além da superfície, desvendando os mistérios da mente. A beleza da psicologia baseada em evidências está na sua capacidade de ir além da superfície, de mergulhar nos mecanismos que impulsionam nossos pensamentos, sentimentos e ações. Não se trata apenas de descrever o comportamento, trata-se de entender os fatores cognitivos, emocionais e sociais que moldam quem somos. Pensem em algo tão trivial como a memória.
A psicologia baseada em evidências investiga não apenas o que lembramos, mas como lembramos. Explora os diferentes tipos de memória, as áreas do cérebro envolvidas e os fatores que podem melhorar ou prejudicar nossa capacidade de codificar, armazenar e recuperar informações. Ou pensem na complexa interação entre emoções e tomada de decisão. A psicologia baseada em evidências revela que nossas emoções não são simplesmente sentimentos passageiros. Elas desempenham um papel crucial na formação das nossas escolhas, muitas vezes de maneiras que nem percebemos. Ao entender esses vieses inconscientes, podemos tomar decisões mais conscientes e evitar armadilhas comuns. Desde o desenvolvimento da linguagem e das habilidades sociais na infância até os desafios do envelhecimento e do declínio cognitivo, a psicologia baseada em evidências fornece uma estrutura para entender a experiência humana ao longo da vida. Ela nos ajuda a dar sentido ao nosso próprio comportamento, navegar pelas complexidades dos relacionamentos e criar ambientes que promovam o bem-estar e o crescimento pessoal. Seção 3. Evidência em ação. Da terapia à tecnologia. O impacto da psicologia baseada em evidências vai muito além das salas de aula e dos livros, chegando até o nosso dia a dia de formas que a gente nem imagina. Dos tratamentos que a gente faz para cuidar da saúde mental, até a forma como os aplicativos são desenhados, os princípios da psicologia baseada em evidências estão sempre presentes. Vamos pensar na psicoterapia, por exemplo. Antigamente, a intuição ou as crenças do próprio terapeuta ditavam como ia ser a terapia. E mesmo que algumas dessas técnicas até funcionassem, não tinha como garantir que elas realmente davam resultado. Aí veio a psicologia baseada em evidências e mudou tudo. Ela exige que os tratamentos sejam testados e comprovados como eficazes, sabe? Tipo com testes clínicos controlados e tudo mais. Hoje em dia, a gente tem um monte de terapia baseada em evidências para lidar com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e transtorno de estresse pós-traumático. E o melhor é que essas terapias, que vêm direto da pesquisa científica, trazem esperança e soluções de verdade para quem está enfrentando esses problemas. Mas a influência da psicologia baseada em evidências não para por aí. Não. Ela vai muito além da saúde mental. Na educação, por exemplo, ela ajuda a criar métodos de ensino e organizar o conteúdo das aulas de um jeito que os alunos aprendam melhor. No marketing e na publicidade, ela é usada para entender como o consumidor se comporta e criar campanhas que realmente chamem a atenção das pessoas. E cada vez mais, ela está presente no desenvolvimento de tecnologia, desde a carinha que os aplicativos têm até as redes sociais que a gente usa, tudo para tornar a nossa experiência online mais fácil e interessante. Secção 4. Moldando um futuro melhor. À medida que enfrentamos desafios cada vez mais complexos no século XXI, desde pandemias globais às mudanças climáticas e ao ritmo acelerado do avanço tecnológico, a psicologia baseada em evidências oferece um conjunto poderoso de ferramentas para navegar por essas águas turbulentas. Ao entender os fatores psicológicos que influenciam o comportamento humano, podemos desenvolver estratégias mais eficazes para enfrentar esses desafios. Podemos criar comunidades mais resilientes, promover empatia e compreensão entre culturas e projetar tecnologias que melhorem, em vez de prejudicar, o nosso bem-estar. A psicologia baseada em evidências nos lembra que a mente humana, apesar de todas as suas complexidades, não é um enigma indecifrável. Ao aplicar os mesmos princípios de observação, experimentação e análise que usamos para entender o mundo natural, podemos desvendar os segredos das nossas próprias mentes e criar um futuro melhor para nós e para as próximas gerações.
Seção 1. A base da convicção. No reino da psicologia, onde lidamos com as complexidades do pensamento, da emoção e do comportamento humano, a evidência é rainha. É o alicerce sobre o qual construímos nossa compreensão da mente, a luz que ilumina as águas turvas da experiência humana. Ao contrário das reflexões filosóficas ou de achismos, a psicologia baseada em evidências exige provas, busca dados concretos para sustentar suas afirmações. Imagine um julgamento. Um advogado não pode simplesmente se levantar e declarar seu cliente inocente baseado em intuição ou crença pessoal, né? Ele precisa apresentar provas, fatos, que sustentem o seu caso. Da mesma forma, em psicologia, não aceitamos teorias ou tratamentos simplesmente porque parecem legais ou se encaixam em nossas ideias pré-concebidas. Nós colocamos tudo à prova. Essa confiança na evidência é o que diferencia a psicologia da pseudociência e da especulação de mesa de bar. Trata-se de ir além de opiniões e vieses, buscando dados objetivos para guiar nossa compreensão. Assim como um médico não prescreveria um remédio sem testes clínicos rigorosos para comprovar sua segurança e eficácia, os psicólogos confiam em evidências empíricas para desenvolver e aprimorar terapias, intervenções e nossa compreensão geral da mente humana. Mas a evidência em psicologia não se resume a números frios e rígidos. Trata-se de entender as experiências vividas pelos indivíduos, a riqueza e a complexidade do comportamento humano em toda a sua glória confusa. Trata-se de usar métodos rigorosos para capturar as nuances do pensamento, da emoção e da interação humana, traduzindo essas percepções em aplicações significativas. Sondando o terreno, a arte da experimentação. Mas como, afinal, reunimos essas evidências? Como saímos do campo da especulação para um chão mais firme? É aí que entra a arte da experimentação. Da mesma forma que um químico mistura substâncias em um laboratório para observar suas reações, nós, psicólogos, elaboramos experimentos para testar hipóteses sobre o comportamento humano. E esses experimentos podem assumir diversas formas. Podemos conduzir estudos em laboratório, com ambiente controlado, manipulando cuidadosamente as variáveis para isolar os efeitos que nos interessam. Por exemplo, podemos investigar como diferentes tipos de distração afetam a memória ou como a exposição à violência na mídia influencia os níveis de agressividade. Ou podemos ainda ir a campo, conduzindo experimentos que observam o comportamento em cenários mais naturais. Isso pode incluir estudar como o humor das pessoas é afetado pelo clima, ou como o número de pessoas presentes em uma emergência influencia a ação de quem presencia a situação. Mas, independente do cenário, os princípios de um bom planejamento experimental são os mesmos. Controlamos as variáveis externas com todo cuidado. Dividimos os participantes aleatoriamente em diferentes grupos e usamos análises estatísticas para determinar se nossos resultados são estatisticamente significativos, o que significa que é improvável que tenham ocorrido por acaso. Secção 3. De pontos de dados, há um significado mais profundo. É claro que coletar dados é só o começo. O verdadeiro desafio e a beleza da psicologia baseada em evidências está em dar sentido a esses pontos de dados, em extrair insights significativos dos números. É aqui que a análise estatística encontra a interpretação humana, onde a gente se esforça para preencher a lacuna entre os dados objetivos e a experiência subjetiva. Usamos softwares estatísticos para identificar padrões e relações nos nossos dados, para determinar se nossas hipóteses são apoiadas ou refutadas. Mas também vamos além dos números, considerando os limites do nosso estudo, os possíveis vieses e as implicações mais amplas das nossas descobertas. A gente se pergunta:
O que esses resultados realmente significam? Como eles se encaixam no que já sabemos? Eles desafiam nossas ideias preconcebidas ou confirmam o que a gente achava que sabia? E o mais importante, como podemos usar essas ideias para melhorar a vida das pessoas? Esse processo de interpretação nem sempre é fácil. A psicologia é um campo complexo e o comportamento humano raramente é preto no branco. Mas, ao fundamentar nossas interpretações em evidências sólidas, sendo transparentes sobre nossos métodos e limitações, a gente se esforça para ter uma compreensão mais completa e precisa da experiência humana. Seção 4. Uma estrutura para a exploração ética. À medida que nos aprofundamos nos mecanismos da mente, é crucial lembrar que nossa busca por conhecimento deve ser sempre guiada por considerações éticas. A psicologia baseada em evidências não se trata apenas do que podemos descobrir, mas também de como fazemos essas descobertas. Devemos obter o consentimento informado de nossos participantes, garantindo que eles compreendam os riscos e benefícios de participar da pesquisa. Devemos proteger sua privacidade e confidencialidade, tratando seus dados com o máximo respeito. E devemos sempre nos esforçar para conduzir nossa pesquisa de forma a minimizar os danos e maximizar os benefícios para os indivíduos e a sociedade como um todo. Essa estrutura ética não é apenas um conjunto de regras a serem seguidas. É parte integrante do próprio processo científico. Ao aderirmos aos princípios éticos, garantimos que nossa pesquisa não seja apenas rigorosa, mas também responsável, contribuindo para uma compreensão mais profunda da mente humana e, ao mesmo tempo, defendendo a dignidade e o bem-estar de todos os indivíduos. Seção 1. O poder persistente da investigação. Desde as chamas bruxuleantes da curiosidade que acenderam as mentes dos nossos ancestrais, até os poderosos telescópios que perscrutam os confins do cosmos, a sede por compreensão sempre foi uma característica inerente à humanidade. A ciência, em sua forma mais pura, é a personificação dessa sede. É a busca incessante pelo conhecimento, o impulso para desvendar os mistérios do universo e o nosso lugar nele. Ao longo da história, a ciência tem sido a força motriz por trás de inúmeras descobertas, desde a descoberta da penicilina até o desenvolvimento da internet. Ela iluminou os cantos mais escuros da ignorância, expandindo as fronteiras do que pensávamos ser possível e remodelando a nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Mas a ciência não se resume apenas às grandes descobertas, às descobertas revolucionárias que estampam as manchetes. Trata-se das maravilhas do dia a dia, os pequenos momentos, que nos lembram a beleza e a complexidade da natureza. Trata-se da criança a observar o céu noturno, tomada pela admiração e pelo encantamento. Trata-se do jardineiro a maravilhar-se com a dança complexa entre plantas e polinizadores. Trata-se do simples ato de observar, de questionar, de buscar entender os comos e os porquês que nos cercam. Esta curiosidade inerente, este desejo de dar sentido ao nosso mundo, é o que nos torna humanos, e é uma chama que a ciência mantém acesa. O método científico, com sua ênfase na evidência, experimentação e análise rigorosa, fornece-nos as ferramentas para navegar neste mar infinito de conhecimento. É uma bússola que nos guia para uma compreensão mais profunda, ajudando-nos a separar fatos de ficção, sinal de ruído. E embora o caminho para a descoberta seja frequentemente tortuoso e cheio de desvios, a própria jornada é o que torna a ciência tão cativante. Seção 2. Abraçando uma vida baseada em evidências. Em uma era inundada de informação, onde a desinformação se espalha como fogo em mato seco, os princípios do pensamento baseado em evidências são mais cruciais do que nunca. Trata-se de cultivar uma mentalidade crítica, uma vontade de questionar o que nos é apresentado
e buscar fontes de informação confiáveis. Das escolhas que fazemos sobre a nossa saúde, à maneira como participamos de debates públicos, abraçar uma abordagem baseada em evidências nos capacita a tomar decisões mais conscientes. Nossa compreensão do mundo está em constante evolução, e isso é normal. A ciência se autocorrige, refinando suas conclusões com base em novas evidências. A beleza de uma vida baseada em evidências reside em estar aberto a novas informações e disposto a mudar de ideia. É sobre abraçar o desconhecido com curiosidade e admiração, como quem desbrava um novo mundo. Da próxima vez que se deparar com uma afirmação, pergunte-se: quais são as evidências? Vá além da superfície, busque fontes confiáveis e siga as evidências. A ciência e o pensamento crítico baseado em evidências são os faróis que iluminam o nosso caminho, guiando-nos em direção a um futuro mais claro.